Em 20 de agosto de 1989, uma descoberta horrível chocou Beverly Hills, Califórnia. José e Kitty Menendez foram encontrados brutalmente assassinados em sua mansão. A cena era grotesca. Tiros de espingarda os haviam deixado irreconhecíveis. As suspeitas recaíram rapidamente sobre seus filhos, Lyle e Eric Menendez. Inicialmente alegando terem saído, seus gastos extravagantes após o assassinato levantaram suspeitas. Sob pressão, Lyle e Eric confessaram, alegando legítima defesa após anos de abuso. O palco estava armado para um dos julgamentos mais sensacionalistas da história americana. A acusação pintou Lyle e Eric como assassinos motivados por ganância. A defesa apresentou uma narrativa diferente, detalhando anos de suposto abuso. Testemunhos emocionados descreveram um lar governado pelo medo e pela intimidação. Eric afirmou ter sido molestado pelo pai durante anos. Lyle relatou casos de abuso sexual, embora menos extensos. Esses relatos chocaram o tribunal, revelando um pesadelo por trás da fachada. As alegações dos irmãos, se verdadeiras, pintavam um quadro assustador de sofrimento oculto. O julgamento de Menendez se tornou uma sensação na mídia, cativando o país. Noticiários forneceram ampla cobertura, dissecando cada detalhe. Os rostos dos irmãos tornaram-se instantaneamente reconhecíveis, estampados em todos os lugares. O caso gerou conversas em todo o país sobre violência familiar e abuso. Forçou a sociedade a confrontar verdades desconfortáveis sobre abuso em famílias ricas. Central para a defesa foi o conceito de legítima defesa imperfeita. Especialistas testemunharam sobre os efeitos de longo prazo do abuso no estado mental dos irmãos. Eles argumentaram que Lyle e Eric realmente temiam por suas vidas. A acusação respondeu argumentando que os assassinatos foram premeditados e motivados por ganância. A batalha de especialistas cativou o público, destacando as complexidades do trauma. A opinião pública se dividiu drasticamente conforme o julgamento avançava. Alguns telespectadores simpatizaram com os irmãos, comovidos com seus testemunhos. Outros viram suas alegações de abuso com ceticismo, exigindo justiça. O caso gerou debates sobre dinâmicas familiares e os limites da legítima defesa. Os irmãos Menendez se tornaram um teste de Rorschach cultural, refletindo as ansiedades da sociedade. O julgamento destacou o poder emocional do caso e os desafios de separar fato de ficção. O primeiro julgamento terminou em um júri empatado, levando a um novo julgamento em 1995. Câmeras no tribunal aumentaram a intensidade do processo. A acusação adotou uma abordagem mais agressiva, desacreditando as alegações de abuso. O júri considerou Lyle e Eric culpados de assassinato em primeiro grau, condenando-os à prisão perpétua sem liberdade condicional. Os irmãos entraram com vários recursos, todos negados. Seu caso permanece como um lembrete severo das complexidades do sistema de justiça e do impacto duradouro do trauma. Lyle e Eric Menendez foram enviados para prisões de segurança máxima separadas. Eles têm mantido um perfil discreto, buscando educação e participando de programas prisionais. Ambos os irmãos se casaram enquanto estavam presos, buscando normalidade. Seu caso continua a fascinar o público, sendo estudado em faculdades de direito e revisitado na mídia. A história dos irmãos Menendez levanta questões sobre verdade, relações familiares e o impacto do trauma. O caso Menendez teve um ressurgimento no interesse público. Nos últimos anos, a atenção da mídia e do público voltou-se novamente para este caso notório, trazendo à tona novas discussões e perspectivas. Podcasts e documentários sobre crimes reais reexaminaram as evidências e o julgamento.
Esses programas têm explorado detalhes que antes eram desconhecidos ou ignorados, oferecendo uma nova visão sobre o que realmente aconteceu. O movimento Me Too levou a uma maior empatia pelas alegações de abuso dos irmãos. As histórias de sobreviventes de abuso têm sido ouvidas com mais seriedade, e isso influenciou a percepção pública sobre o caso Menendez. Especialistas jurídicos questionam a justiça do julgamento e o foco da acusação em desacreditar as alegações de abuso. Eles argumentam que o sistema legal pode ter falhado em considerar todas as evidências de maneira justa e imparcial. O caso reflete uma mudança social mais ampla em direção à compreensão do abuso e do trauma. A sociedade está cada vez mais consciente dos impactos profundos que o abuso pode ter nas vítimas e está exigindo justiça e apoio para elas. A história dos Menendez continua a gerar conversas importantes sobre dinâmicas familiares e justiça. As complexidades das relações familiares e os efeitos do trauma são temas que ressoam profundamente com o público, mantendo o caso relevante até hoje. O caso Menendez teve um impacto duradouro na cultura popular. Desde o momento em que os detalhes do crime vieram à tona, o público ficou fascinado pela complexidade e brutalidade do caso. Inspirou uma vasta gama de livros, filmes, programas de TV e podcasts que exploram temas profundos como a disfunção familiar, o abuso e as consequências trágicas que podem resultar dessas dinâmicas. O filme para a TV de 1994, Menendez, A Killing in Beverly Hills, dramatizou os eventos de maneira intensa, trazendo uma nova dimensão ao caso e permitindo que o público visse os eventos sob uma luz diferente. Podcasts sobre crimes reais apresentaram a história a novas gerações, mantendo o interesse vivo e permitindo que novas audiências explorassem os detalhes intricados do caso. Documentários como o especial da ABC de 2017 revisitaram o caso com novas perspectivas, oferecendo análises detalhadas e entrevistas exclusivas que lançaram nova luz sobre os eventos e as motivações dos envolvidos. A história dos Menendez serve como um lembrete do lado negro do sonho americano e das consequências duradouras da violência. Ela nos força a confrontar questões difíceis sobre família, poder e o impacto devastador do abuso. O caso Menendez impactou profundamente as estratégias de defesa criminal, especialmente aquelas envolvendo alegações de abuso. Este caso emblemático trouxe à tona questões complexas e desafiadoras que os advogados de defesa enfrentam ao representar clientes que alegam ter cometido crimes devido a traumas passados. Ele destacou as complexidades e nuances de defender clientes que alegam crimes devido a traumas passados, forçando os advogados a desenvolverem novas abordagens e estratégias para lidar com essas alegações sensíveis e muitas vezes controversas. O uso da legítima defesa imperfeita pela defesa no caso Menendez abriu caminho para estratégias semelhantes em outros casos, permitindo que advogados argumentassem que seus clientes agiram sob a influência de traumas severos e contínuos. O caso ressaltou a importância crucial do depoimento de especialistas sobre os efeitos psicológicos do abuso, mostrando como testemunhos de psicólogos e outros profissionais de saúde mental podem ser determinantes na construção de uma defesa sólida. Profissionais jurídicos trabalharam incansavelmente para melhorar a resposta do sistema de justiça aos casos de abuso, desenvolvendo treinamentos especializados e seminários para educar advogados, juízes e outros profissionais do direito sobre as complexidades desses casos. O caso Menendez, portanto, não apenas contribuiu para uma maior compreensão do abuso e seu impacto no sistema de justiça, mas também impulsionou mudanças significativas nas práticas legais e na forma como os casos de abuso são tratados nos tribunais. Apesar da extensa cobertura, algumas perguntas sobre o caso Menendez permanecem sem resposta.
As motivações dos irmãos e a extensão do suposto abuso ainda são debatidas. Seu comportamento pós-assassinato alimenta especulações sobre seu verdadeiro estado mental. O caso continua a fascinar novas gerações, garantindo seu lugar na história do crime real. O mistério duradouro dos irmãos Menendez cativa e perturba, refletindo as complexidades do comportamento humano e da dinâmica familiar.